galera, nós somos a Missão Emuná. Vamos começar? Digo, alegrai-vos do Senhor. Meu nome é Larissa, faço parte da Missão Emuná, sou membro compromissado da Missão Emuná. E a gente vai falar sobre um ponto de um assunto que é muito comum no nosso vínculo hoje, na nossa sociedade. Então a gente vai falar sobre temperamentos, a gente vai ver alguns vídeos nossos aqui no canal falando sobre temperamentos e a gente vai falar de como lidar com esses temperamentos. Precisa ficar claro pra gente alguns pontos cruciais desse assunto. Esse assunto ele meio que explodiu do nada, né, nos nossos meios, e aí há um grande perigo da gente ver ele de uma forma errônea, né? Temperamento, ele não é signo, né? Não é aquele negócio que sou colérica com ascendente em sanguíneo, não existe, tá? Se você é católico, pensa assim, repensa. Não existe. Então não existe isso, temperamento não é signo, não é algo em que você justifica seus comportamentos maus, né? A gente precisa ter isso claro na nossa cabeça. Temperamento é algo que nasce com a gente, ele está dentro da personalidade, da nossa personalidade, assim como o caráter, né? Dentro da nossa personalidade existe o nosso temperamento e o nosso caráter. Então ele não é algo isolado, é algo que nos forma, é algo que dita também um pouco de quem nós somos. Então o temperamento, se a gente pudesse resumir, ele se caracteriza muito pela forma como a gente vai reagir às coisas. São as nossas tendências, né? Então, quando eu digo que eu, Larissa, sou colérica, não quer dizer que eu estou fadada a ser tudo que o colérico é, mas que a minha tendência é a isso. Por exemplo, um colérico, ele é uma pessoa muito impulsiva. De fato, eu sou. Eu, Larissa, sou. Mas isso não quer dizer que eu para sempre vou ser impulsiva ou de que eu tenho que agir impulsivamente porque é o meu temperamento, né? Quer dizer que eu tenho tendência. A tendência do meu temperamento é agir por impulso, mas não quer dizer que eu vou ser sempre assim. Então, isso é já pra gente se ligar de que o nosso temperamento, seja fleumático, melancólico, sanguíneo ou colérico, ele não é justificativa para aquilo que a gente faz, né? Às vezes a gente se apoia nos nossos temperamentos para justificar falta de educação, a gente se apoia nos nossos temperamentos para justificar agressividade, grosseria, estupidez, e isso não é verdade. São tendências, mas não define completamente, não diz que a gente está fadado a ser exatamente as tendências do nosso temperamento. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você conhece alguém que faz isso, que se apoia, que diz que é bruto porque é colérico, que diz que é estressado porque é colérico, mostra para ele esse vídeo, para ele tomar vergonha na cara e entender de que ele precisa mudar, de que o temperamento dele, as coisas boas e as coisas ruins, as coisas boas, ele precisa aperfeiçoar, né? Um colérico, ele é uma pessoa determinada, ele é decidido, trabalhador, corre atrás. Isso é ótimo e ele precisa aperfeiçoar isso. Mas o colérico também é orgulhoso, o colérico muitas vezes é hipócrita, sente raiva, é impulsivo e isso ele precisa aperfeiçoar. Não quer dizer, mais uma vez, de que ele é uma pessoa raivosa, de que ele é estressado, de que ninguém pode falar nada com ele porque ele se agita porque ele é colérico. Isso não é verdade, isso é imaturidade, não é temperamento. Então, que você que está assistindo esse vídeo, se você é assim, se você conhece alguém que se comporta desse jeito, vê esse vídeo direitinho, mostra pra ela entender de que as partes negativas do temperamento não quer dizer imaturidade, tá? Que muitas coisas do nosso temperamento, se a gente for maduro, a gente consegue identificar e a gente consegue aperfeiçoar. Se a gente for parar para pensar de outros temperamentos, do sanguíneo, do fleumático ou do melancólico, são coisas que são muito características próprias, mas que também precisa ficar claro pra gente. Não é porque eu sou colérica que eu não vou ter traços sanguíneos, tá? Isso acontece. Eu vou ter traços de outros temperamentos, porém o predominante é o colérico. Da mesma forma você que está assistindo ou qualquer um. A gente tem um temperamento predominante, só que hora ou outra você vai ter algum comportamento que é característico do fleumático ou do sanguíneo. Isso é natural, não quer dizer que você tem dois temperamentos, tá? Quer dizer só que tem uma predominância, mas que você também adquire outras características. E isso precisa ficar claro para todos nós que estamos assistindo e participando desse vídeo, tá bom? Então, isso tem que ficar bem nítido na nossa mente. Nós temos um temperamento predominante, mas a gente se identifica com algumas outras características e isso é natural. Então, se você sente que você tem alguns traços fleumáticos
Ou melancólicos, não se desespera. Você não tem dupla personalidade, você não tem duplo temperamento. Você só é ser humano e todo mundo tem isso. Então, como que a gente consegue mais ou menos lidar, né? Pra gente saber lidar com esses temperamentos, a gente precisa estudar sobre eles. Todo temperamento ele tem seu lado positivo ou lado negativo. Por exemplo, o melancólico. Melancólico é aquela pessoa assim, dramática, entendeu? Aquela pessoa que ela é o centro do mundo, que o sofrimento dele é o maior de todos. Eu conheço muita gente melancólica. Eu, colérica, tenho muita dificuldade de lidar com gente melancólica. Por quê? Porque dentro de mim, a minha tendência é falar: ô meu filho, acorda, você não está numa redoma de vidro, o mundo não gira em torno de você, o sofrimento não é maior do que todos. Essa é a minha tendência enquanto colérica, mas eu preciso me tratar, eu preciso olhar para mim, eu preciso ter essa maturidade para entender de que eu preciso agir de uma outra forma. Porém, essa é a tendência do melancólico. Se a gente for estudar direitinho, os melancólicos são os que mais têm tendência a ser depressivos, né, ou adquirir depressão. Então, a gente precisa entender esses pontos, positivos e negativos. Mas se a gente for ver um ponto positivo do melancólico, ele é muito detalhista, ele repara nas coisas, as coisas pequenas importam, ele se machuca com coisas pequenas, mas também fica muito feliz com coisas pequenas. Então, a gente consegue lidar com esses temperamentos se a gente entender o que eles são. Se eu entender o meu temperamento melancólico, o meu positivo e o meu negativo, se eu entender o positivo e o negativo do sanguíneo, né? O sanguíneo é aquele que se tu falar, vamos, ele vai falar, vamos. Se você falar, vamos agora, ele já tô pronto. Esse é o sanguíneo. Mas em contrapartida, o sanguíneo também não pensa muito para fazer as coisas, ele só vai. Entende? Então, todo temperamento há esse peso, essa medida. Então, a gente consegue lidar se a gente entender quem eles são. Né? Então, você entendendo o ponto positivo e o ponto negativo, você sabe como agir. Se eu, colérica, oposto de melancólico, entendo esse peso, essa medida de quem é melancólico, eu sei que eu não posso chegar com essa pessoa falando muito firme, eu sei que eu não posso chegar com essa pessoa gritando, eu sei que num dia estressado eu não posso simplesmente chegar falando um monte de coisa, porque eu vou magoar. Porque é do temperamento, é a tendência do temperamento dessa pessoa se chatear, ficar triste, se magoar, vai parar de falar comigo. Entende? Então, eu preciso aprender a lidar com esse temperamento diante do que eu tenho. Da mesma forma com o sanguíneo. Eu, enquanto colérica, tenho que aprender a lidar com o sanguíneo, né? Ao mesmo tempo que o sanguíneo ele é muito extrovertido, ele é muito isso, ele é muito aquilo, o sanguíneo ele também se esconde às vezes, né? Ele fica muito bem para os outros, mas às vezes ele não está tão bem assim. Então, eu, enquanto colérica, preciso entender isso e saber lidar. Saber que nem sempre quando o sanguíneo fala que está bem, ele realmente está. E saber que o sanguíneo também é aquele que eu posso chamar para qualquer coisa. Se chamar ele para força, ele vai comigo. Vou falar vamos, ele vai falar vamos. Da mesma forma o fleumático. Fleumático, para mim, é uma dos mais difíceis de lidar. Por quê? Normalmente o fleumático, ele não está muito nem aí para nada. Entendeu? Fleumático é aquela pessoa muito tranquila, tudo pra ele tá bom, tá tudo numa boa, tudo tranquilidade. E eu, enquanto colérica, já sou muito assim, cara, tá dando errado, pelo amor de Deus, tá dando errado. Ou eu sou muito assim, cara, tá dando certo, entendeu? Vamos, tá dando certo. E eu preciso também saber lidar com esse temperamento, né? De que, às vezes, eu vou falando, esperando uma grande reação do fleumático, e o fleumático vai olhar pra mim e vai falar, show. E eu vou falar, poxa vida, cheguei cheia de ânimo, você me fala show, mas não é de maldade somente da pessoa, é porque faz parte do temperamento dela quando tudo tá bom. Se não tá bom, ela também não perde a linha, entendeu? Se tá bom, é fazer o quê? Né? Que não tem remédio remediado está. O fleumático é esse. E a gente precisa, e eu preciso aprender a lidar com isso. Então, se você tem dificuldade de lidar com algum temperamento, se você tem dificuldade de lidar com o seu temperamento, é importante também saber que o temperamento, ele ajuda a gente no autoconhecimento. Se você precisa estudar o seu temperamento, saber o que você é, quem você é, seus pontos bons e seus pontos ruins, para você trabalhar em cima deles. Lembrando, mais uma vez, não é porque eu sou colérica que eu tenho que ser estúpida com os outros. Tem muita gente que se apoia no temperamento para justificar suas ações. Tem muita gente que se apoia no temperamento para dizer eu nasci assim, eu cresci assim, esse é o meu temperamento, é assim que eu vou ser até morrer. Nada disso.
tá? Tá na hora de mudar o pensamento, tá na hora de você converter o seu pensamento para aquilo que realmente é. E não ficar usando o seu temperamento de muleta para as coisas negativas que você faz. Então, estude sobre os outros temperamentos, estude sobre o seu para você se conhecer. Estude sobre os outros temperamentos e assim você vai conseguir entender mais ou menos quem cada um é ao seu redor, como você pode falar com um, como você não pode falar com o outro, com quem você pode, em cima da hora, chegar e falar, olha, tem uma pregação amanhã. Se eu chegar para um membro da missão, que é sanguíneo, e falar, tem uma pregação amanhã, vamos, ele vai falar assim, caraca, tô todo enrolado, mas vamos, entendeu? Mas se eu chegar para um melancólico, por exemplo, falar, olha fulano, tem uma pregação amanhã, tem como ele vai falar, cara, eu sou tão incapaz, cara, eu não vou conseguir, entendeu? Eu vou ficar, ele vai ficar, entendeu? Remoendo dentro dele, só dizendo coisas negativas, só desanimando, porque é a tendência desse temperamento melancólico. Então a gente precisa estudar bem esses temperamentos para a gente entender. Isso vai ajudar a gente a viver em sociedade melhor, isso vai ajudar a gente a se relacionar com o nosso parceiro, com a nossa parceira melhor, com os nossos familiares. Então se liga nesse vídeo, preste atenção direitinho, estuda, que com certeza você não vai ser mais o mesmo e você vai amadurecer muito vendo esse vídeo. Valeu? Agora a gente vai para as perguntas do Instagram. A gente botou lá no Instagram algumas perguntas para os nossos seguidores, eles colocaram alguns questionamentos lá bem legais, a gente vai responder eles lá agora. Vamos lá então para a primeira pergunta. Eu tenho que extrair coisas boas do meu temperamento oposto para ser melhor? Sim, como eu falei aqui anteriormente no vídeo, né, é bom que você olhe para o seu temperamento oposto, porque normalmente o que te irrita no temperamento oposto é porque mexe interiormente com você. Então seria ótimo se você olhasse para o seu temperamento oposto, visse o que ele tem de bom e assumisse para que você se torne uma pessoa melhor. E olhando para o que ele tem de ruim, de negativo, para te ensinar a aprender a lidar com o diferente. Há uma grande dificuldade entre nós que a gente só consegue lidar com aquilo que é igual, né? A gente não consegue lidar com o diferente. Então seria ótimo se você olhasse para o seu temperamento oposto, pegasse coisas boas para assumir para você ser uma pessoa melhor, mas também olhar para as coisas ruins e para você aprender a lidar com aquilo que é diferente de você. Próxima pergunta. É verdade que os temperamentos opostos tendem a ter uma relação difícil? É muito verdade, extremamente verdade, talvez a maior verdade que você vai ver hoje. É muito verdade. Normalmente, você tem, como eu falei, você tem a tendência de não conseguir lidar com aquilo que é diferente de você. Então, quando é uma pessoa próxima que é completamente oposto, você quase surta. Porque você, por exemplo, é um parceiro. Você tem uma relação com o seu parceiro e vocês são de temperamentos opostos. Eu sou colérica, meu parceiro é fleumático, entendeu? E aí, se eu não souber lidar bem com isso, e se ele também não souber lidar bem com isso, dá pra gente dar uma surtada junto. Porque são coisas muito diferentes, porque muitas vezes o que o temperamento oposto faz te irrita profundamente. E aí você que já não tem também o temperamento dos mais fáceis, essa irritação vai crescendo dentro de você e vai fazendo com que você não consiga aceitar a dificuldade do outro. Então, lidar com o temperamento oposto é muito difícil mesmo, tá? Não é coisa errada sua, não é você que está surtando. De fato, é muito difícil você lidar com o temperamento oposto, porque na maioria das vezes a pessoa te irrita profundamente em algumas atitudes e você, enquanto o seu temperamento, não consegue aceitar esse tipo de coisa. É um ótimo exercício lidar com alguém com temperamento oposto ao seu, tá bom? Qual a linha tênue do eu faço isso por ter tal temperamento para o não posso porque a culpa é do temperamento? Gente, é uma linha muito tênue aqui chamada vergonha na cara. Ou maturidade. Essa é a linha tênue. Às vezes a gente coloca a culpa no nosso temperamento, né? Ah, eu sou colérica e porque eu sou colérica eu sou estúpida para falar mesmo. Não foi assim que eu fui criada, né? Deus não me criou para ser estúpida com ninguém. Então, temperamento não é justificativa para falta de educação, estupidez e infantilidade, tá? Então fica ligado nisso, fica ligado. A linha tênue entre eu faço por ter tal temperamento ou eu faço porque a culpa é do meu temperamento é a maturidade, tá bom? Pensem nisso, maturidade faz você distinguir o que é tendência sua e o que você está usando como muleta, tá bom?
Algum santo que venceu sem temperamento e como conseguiu? Cara, Santa Terezinha venceu seu temperamento. Santa Teresa era melancólica nível hard, né? E eu acredito, eu olhando para a história dela, para mim ela venceu sim o temperamento dela, orgulhosa que era. São Paulo eu acho um ícone. São Paulo venceu o temperamento, São Paulo era colérico. Ver que toda a trajetória de São Paulo, né, como... Eu acho muito louco, porque São Paulo converte o temperamento dele, né? Acho que ele consegue compreender de que o temperamento não quer dizer que ele está fadado àquilo, e aí ele converte aquele temperamento para Deus. Como? Se a gente vê no início de São Paulo, né, ele era cabeça dura, turrão, o dono da razão, orgulhoso, tudo que um colérico é. E aí depois que ele tem aquele encontro com Jesus, se a gente for reparar, né, depois daquele encontro, São Paulo tem uma mudança radical de vida, né? Ele muda, assim, completamente, mas ele não muda de, tipo assim, acabou meu temperamento, não sou mais colérica, tudo que é ruim do colérico eu esqueci. Não é isso não existe. São Paulo aprendeu a tratar, né? Ele converteu e usou o que ele tinha de ruim de impulso para pelo menos ficar menos pior, ou melhor. Se a gente for a ver as cartas de São Paulo, é colérico. Se a gente vê as cartas, como São Paulo fala, a gente vê que as cartas de São Paulo são muito direcionadas, né? São firmes. São Paulo não usa meias palavras, né? Ele é bem direto, ó, sim, sim, não, não, é isso, não é isso. Então, ele é bem incisivo quando ele fala, e isso é próprio do colérico, né? Ele é muito firme, ele é disciplinado, com ele não é, não é. Então, São Paulo pega esse temperamento dele e converte para algo que realmente vai edificar, né? Como eu falei, ele não usa o temperamento para justificar as atitudes. Ele não usa o temperamento de muleta. Então, ele nas cartas a gente consegue ver claramente como São Paulo é incisivo, como ele é direto, como ele não fica de tipo, se a gente vê nas trajetórias da carta, não é, ai, façam isso, por favor, filhinhos, mais ou menos, entendeu? Não é bem assim que São Paulo é. São Paulo é direto onde tem que ir, direto no que tem que falar. Então, se eu vejo alguém, um santo, que venceu o temperamento, são esses dois. São Paulo é o mais notável, né, de ver toda essa mudança de São Paulo e como ele fez o temperamento dele de trampolim para a pregação da palavra, para a pregação do evangelho. Próxima. Como eu faço para vencer as coisas ruins do meu temperamento? O passo a passo para você entender o seu temperamento e superar é você conhecê-lo, né? Não tem como você querer superar o temperamento se você nem sabe qual temperamento tem. Não tem como você querer superar as coisas ruins do seu temperamento se você não sabe que coisas ruins do seu temperamento tem. Então, o primeiro passo, né, o passo a passo para você vencer, o primeiro passo disso é você entender o que você tem de ruim no seu temperamento. Isso é necessário. Não te faz fraco, não te faz pior do que ninguém, né? Então, é olhar para o seu temperamento, ver o que você tem de negativo e tentar trabalhar em cima disso. Se você é sanguíneo, ver o que você tem de negativo, se você é melancólico, ver o que você tem de negativo e tentar superar isso, e tentar trabalhar em cima disso que você tem de negativo para fazer com que você cresça, para fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Então, gente, por hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, das perguntas. Da próxima vez que a gente botar perguntas lá, manda seu questionamento direitinho pra gente estar interagindo aqui nos vídeos junto com vocês, tá? Então curte, compartilha, ativa o sininho do canal pra você ficar sempre ligado em tudo que tá postando aqui. Marca seu amigo aí, marca seu amigo colérico, marca seu amigo fleumático, sanguíneo ou melancólico. Se ele usa isso de muleta, marca ele aqui pra ver se ele toma vergonha na cara publicamente, tá bom? Um beijo, obrigado por esse vídeo, obrigado por vocês estarem assistindo aqui e até a próxima. Que o amor e